e a moral que, através de circunstâncias específicas, podem ter negadas a sua realização. E ele continua: a teoria contenta-se, ficando desta maneira aristotélica, com a negação particular. Ela articula, apesar da sua sensibilidade para corrupção e imperfeição, uma relação positiva com a sociedade e uma avaliação positiva do futuro. Luhmann aponta com essa constatação na direção de uma omissão metodológica que ganha no contexto da análise dos fenômenos anômicos uma relevância decisiva. Sem uma conceituação geral que abrange caos e ordem, solidariedade e indiferença, ou Freud diria eros e thanatos, ao mesmo tempo, o problema central da sociologia não está bem colocado. O mal e a sua banalidade sem nome fica no status teórico do outro. A desordem social significa, consequentemente e simplesmente, a mera ausência de ordem social. Nenhum instrumento analítico desse tipo de sociologia da ordem tem acesso aos estados sociais em fase de crise, de transição, de estruturação, de desestruturação, etc. Partindo da constatação de uma evidência que é a existência abundante exatamente desse tipo de fenômenos, e levando em consideração a sociedade global emergente com as suas superposições de ordens econômicas, culturais, políticas, etc. E com suas migrações, onde culturas diferentes se sobrepõem. Se pensamos no dia de ontem e hoje, né? Eventos como atos terroristas, etc., né? Eles ficam, em geral, sem explicação. Nós temos sempre uma revolta compreensível, moral contra esses atos, mas no campo da explicação e da compreensão sociológica, muito poucos argumentos. Então, para mim, a falta uma sociologia, né, capaz de esclarecer-nos sobre ordenação e desestruturação no campo social faz mais do que falta. As últimas grandes rupturas históricas encontraram as ciências sociais mais do que despreparadas, lembrando que eu já fiz a queda do muro, desmoronamento da União Soviética, etc. Mas também os grandes conflitos militares na primeira metade do século XX. Vocês dificilmente vão conseguir explicar com Marx essa longa guerra mundial de 1914 até 1945. Vocês dificilmente vão conseguir explicar esse mesmo conflito com Weber. E podem até dizer, Durkheim, a sua anomia nos dominou durante décadas. Mas Durkheim não prestou muita atenção com essa descoberta da anomia, atenção teórica, né? Ele não nos deixou também uma teoria capaz de compreender, né, esse verdadeiro caos violento, né, que dominou a primeira metade do século XX. E muito menos os grandes totalitarismos, né, na Alemanha, na União Soviética, na China, em Camboja. São objetos, né, que facilmente digeríveis pela sociologia. Normalmente são narradores da história desses eventos, ou uma outra obra, né, que se dedica, como, por exemplo, a obra da Hannah Arendt, né, se dedica ao totalitarismo, etc. Mas a sociologia ela fica pouco tocada por esses eventos, né? Principalmente quando nós sempre repetimos, na formação dos nossos sociólogos, os clássicos do fim do século XIX e início do século XX, né, que ainda não conheceram esses terremotos sociais do século XX. Né? Então, isso para nós indica, né, a necessidade de uma teoria social, né, que com Luhmann e outros poucos, né,
aponta na direção dos dois lados, né? Na direção da moralidade e imoralidade, na direção da ordem e desordem, na direção da existência de regras e ausência de regras, para assim fazer melhor compreensível esse jogo perturbador entre processos ordenados, né? Às vezes até determinados, e processos não alcançáveis por teorias, né, que sufocam na regularidade, na lei da história, na lei econômica, no sentido, e seja esse sentido visado e subjetivo, etc. Então, com isso, Durkheim e Marx, colocado ao lado, íamos agora falar sobre Weber, né? É muito importante nesse contexto. Nós falamos sobre racionalidade e irracionalidade, mas eu gostaria de dar um espaço também me parece que a antropologia consegue, quer dizer, não se foca tanto na ordem, tipo, a antropologia. A antropologia. Parece que ela pega já ela consegue ver esses espaços na sociedade que tem esses pontos de refúgio, daí vai estudar bruxaria, vai estudar magia, vai estudar profanação, mas não são todos também os antropólogos, daí eu queria saber o que tu acha disso, se vai nesse sentido que tu está falando. É difícil falar hoje em dia sobre a antropologia, assim dizer, né? A antropologia não é mais uma denominação que nos define exatamente um campo de pesquisa. A antropologia tem várias vertentes, né? Uma antropologia filosófica, por exemplo, né? Com Hegel, Plessner, Scheler, né? dos anos 20, do século 20. Falar sobre essa antropologia é uma coisa. Eu penso no Marcel Mauss, né, que pega um ramo que o Durkheim vai pegar, vai estudar o sacrifício, vai estudar essas coisas que são mais morais, que não prezam tanto pela estruturação, mas mais pela desestruturação. Sim. Mas também Marcel Mauss, né, na esteira de Durkheim, né, nesse caso temos que até inverter isso, porque foi Durkheim que aprendeu aí com Marcel Mauss quando fala sobre a magia e o sagrado. Sim, nós temos uma percepção do tema irracional, por exemplo, na teoria sobre a magia. Mas é sempre uma volta a categorias que nos acalmam, assim dizer, que não deixam isso na mesa como um fenômeno irracional, né, mas como um fenômeno, né, que resulta de representações coletivas, né, e coloca a sociedade no final, e com isso fica o fenômeno, né, que poderia nos levar, por exemplo, teorizando a magia, levar a uma certa transgressão, né, do factual no campo social, porque o conceito de mana, na teoria da magia de Mauss, o conceito de mana, pode levar para uma discussão, né, sobre o místico no mundo, né, porque aí a questão é o espírito, algo que transcende, e para as sociedades, né, primitivas, e para todas as sociedades primitivas, né, existem forças como Manitou, Mana, etc., identificadas como algo que não é desse mundo, pelas sociedades, né? Mas a sociedade faz a sociologia, a antropologia nesse caso, que também no fundo é uma sociologia, que, nesse caso, abraça esses fenômenos, né, para incluir eles numa ordem social, né? E depois um outro tipo de antropologia, que nós podemos também chamar de etnologia, né? Pelo menos assim é denominada em outros países, né? Etnologia, que se dedica a sociedades primitivas, e usa também esse conceito de sociedade primitiva, né? Ainda na época era permitida dizer isso, né? Ela logo vai
ela logo vai, nós, como pensa em Lévi-Strauss e outras estruturas elementares do parentesco, por exemplo, vai nos confrontar com uma nomenclatura de relações, de prescrições de casamento, de trocas, não sei o que você vai ver uma ordem, sim, essa antropologia, enquanto etnologia, ela descobre estruturas ordenadas. Então, a antropologia hoje, nas últimas décadas, eu não sei se ela ainda existe. Eu acho que ela não existe mais. Porque o que os antropólogos fazem normalmente, como antropologia social, essa denominação, poderia também ser rotulado como sociologia cultural, ou sociologia da cultura, né? Pelo menos os dois colegas fazem a mesma coisa, praticamente, tematicamente, né? Não tem um instrumentário específico, pelo menos que eu não descubro. E aí nós vamos sim, confrontar ainda com essa problemática, né, da sociologia e antropologia e de outras ciências humanas hoje, nos últimos 30 anos, mas nós vamos falar sobre o construtivismo radical. O construtivismo radical, né? Aí sim, no construtivismo radical nós temos uma abertura para o caos, mas pagando o preço que a própria teoria se torna caótica. Mas isso nós vamos ainda discutir quando está na hora, né? Então já tenho também textos preparados para isso. No fundo, o que me interessa é chegar com vocês, né, depois de alguns passos assim mais árduos como esse hoje, né, que nós chegamos mais bem preparados realmente a uma confrontação argumentativa, né, com as ciências sociais hoje. Né? E aí nós vamos ver, né, que os pós-modernos, né, eles abraçaram o caos, o líquido, o fluido, né? Mafessori, Bauman, muitos outros, né? Também as teorias do gênero são paradigmáticos, né? Gênero performativo, nada fica no lugar, não tem mais identidade, né? Etc. Isso nos interessa. E todo esse preparo agora é necessário, né, para não se tornar simplesmente um adepto ingênuo, né, dessas novas modas intelectuais de hoje, né, porque me parece que carecem, né, de fundamentação teórica. Mas, né, se você observa maior abertura para fenômenos caóticos, eu até concordaria, né? Hoje até falta o outro lado, né? Mas isso não, né? Falta interesse pela economia, pela realidade, etc. Né? Mas isso nós vamos discutir quando nós percorremos passo por passo, né? Um processo bastante difícil, eu confesso. Essa história do conceito da contingência no contexto das teorias sobre a ordem social, né? Porque eu não quero assim dizer que nós descobrimos, né, hoje a contingência. Não, a contingência ela está presente nas obras, né, até de autores como Marx e Durkheim, ainda que vocês permitem, vou falar hoje sobre Weber, mas não foi colocada no centro, né, da atenção. Né. Então, até gostaria de reclamar uma certa tradição desse pensamento na teoria sociológica, né, sociológica. Assim a gente não se sente tão sozinho, né? Nós temos sim algumas razões para citar, né, alguns autores de peso para fundamentar uma posição de forma bastante sólida, né? Nós falamos hoje e depois discutimos e brigamos, né, com autores e teóricos contemporâneos. Posso falar sobre Weber, racionalidade e irracionalidade e fechar o pacote. Depois a gente conversa, né? Mais um pouquinho de paciência. Sei que não é fácil de reconstruir todo esse conceituário, mas Weber me parece o autor e até mais perto da nossa problemática. Mas
como a cor dos nossos olhos é invisível para nós mesmos no momento de olhar, as regras do agir tradicional são transparentes para si mesmo. A ação social parece algo normal e simples. Um certo procedimento, uma cerimônia de sepultamento, uma maneira de se alimentar, etc. Foi sempre assim, sem dúvida nenhuma, e vai ser sempre assim. Cada desvio do caminho de sempre provoca conflitos na psique do indivíduo que o deixou. Aliás, somente no momento da violação de uma regra tradicional, caso esta violação seja causada por ele, sente-se o ator social como indivíduo, sozinho e culpado. Para voltar à normalidade tradicional, existe um procedimento igualmente tradicional. Em casos mais leves, o simples pedido de desculpas. Em casos mais graves, a punição institucionalizada através do cumprimento de uma pena regulamentada conforme a gravidade do ato que violentou as tradições. A tradição mais vital é essa que na sua manifestação mostra a força de uma pulsão. Das camadas mais profundas da psique alimentam-se os atos sociais que incluem atos de mutilação, automutilação e matança de seres humanos. Subentende-se que falamos nesse contexto sobre o que é sancionado pela sociedade e segurado em rituais, hábitos, crenças, procedimentos legais, etc. Apoiado, então, para usar a terminologia freudiana, pelo superego, ou melhor, sobre-ego. Quem não acredita que até as sociedades contemporâneas regularizam e tradicionalizaram a matança de seres humanos, deve se lembrar que em tempos de guerra, o assassino de um inimigo não se enquadra na rúbrica assassinato. Muito pelo contrário, os Estados nacionais estimulam a matança dos soldados inimigos e elogiam publicamente, através da entrega de medalhas, etc., os que se destacaram nos atos agressivos permitidos contra os outros. A não identificação imediata de fatos sociais desse tipo como algo artificial e até absurdo mostra que eles transformaram-se em costumes. Já virou tradição admitir atos cruéis que se voltam contra os outros e punir os mesmos quando eles se voltam contra os membros do próprio grupo social. Apesar do fato de que a tradição é impercebível para os que se comportam conforme ela, exige a sua continuação um trabalho social permanente. Não seria exagero afirmar que os membros de uma sociedade despendem o maior tempo do dia para exercer ou passar tradições. O professor, por exemplo, é um agente social que se ocupa exclusivamente com a passagem de valores cognitivos para a próxima geração. Essa passagem nem sempre acontece de fato. Começa então uma fase de mudança social ou, em certas circunstâncias, uma fase de decadência. A tradição que se tematiza como tal, que se reflete, já é uma tradição em dissolução. Quando os atores sociais sabem que eles exercem tradições, começa o processo da sua dissolução. O melhor sintoma para uma crise da tradição é quando ela vira objeto de clubes, associações, museus, etc. O Bumba Meu Boi, apresentado num centro cultural do Estado, já é um boi em decadência. O mesmo vale para a comida típica, que virou o item mais caro no cardápio dos restaurantes, igualmente mais caros da região, e deixa assim de ser típica. Na verdade, existe o fenômeno tradição num espaço de tempo entre o seu surgimento e a sua dissolução. A tradição é nada eterna, apesar do fato de que os atores sociais agem como se fosse assim. A solidez, antes de se desmanchar no ar, é produto de convenções sociais sempre expostas à força corrosiva da história.
Mas, curiosamente, e apesar da experiência do caráter contingente das tradições, parece que atores sociais desenvolvem uma tendência que visa a repetição dos seus atos. A repetição frequente e regulamentada de ações parece aliviar os atores do estresse da decisão. A regra coletivamente aceita integra o indivíduo na unidade maior, seja isso uma família, um grupo, a nação, o partido, uma assembleia, sem esquecer as unidades ideológicas, né, como a esquerda, o movimento feminista, ou as vertentes fundamentalistas, religiosas, etc. Então, essa unidade maior, ela define, no lugar do indivíduo, o próximo passo a fazer. A rotina de um comportamento padronizado e assegurado pela tradição economiza energia refletiva e diminui a pressão que uma situação aberta exerce sobre o indivíduo. Dançar conforme a música dá um imenso prazer. Marchar no mesmo ritmo cria por momentos a ilusão que os indivíduos isolados conseguem superar a sua solidão existencial para fazer parte de um corpo único. O homem moderno, consciente dos defeitos de homens de outras épocas, não tem nenhuma proteção contra recaídas em orgias de execução de regras coletivas. Aliás, parece que, na medida em que as regras sociais sólidas entram numa fase de questionamento, aumenta-se a chance de erupções que visam a reinstalação dos tempos velhos, hic et nunc, aqui e agora. Observamos na Europa, na fase de industrialização, um surgimento de correntes culturais voltados para os tempos dos ancestrais. Na Alemanha, por exemplo, e muito antes do nacionalsocialismo, observa-se um culto germânico com os seus Nibelungen e seu Siegfried, que indica, ao nosso ver, uma saudade de retorno a uma situação social imaginada como definida e segura. Isso você tem em todos os países. Não obstante, a modernização industrial, em pleno vapor no século XIX, acelerou a destradicionalização do mundo. O pensamento sociológico era somente possível quando as tradições se revelaram enquanto meras tradições e configurações temporárias de um fenômeno altamente fluido e instável. Aparece então o conceito sociológico do sentido tradicional no exato momento da dissolução deste. A ordem aparece no meio do caos como a estrutura óssea de um ser orgânico, de um ser orgânico no momento da putrefação. A estrutura óssea daquilo que chamamos sociedade moderna é a sua lógica de funcionamento e a jovem sociologia se candidatou para ser a ciência dessa lógica, da sociológica. Max Weber é um dos cientistas que tentaram pôr ordem no caos dos acontecimentos modernos, destacando a racionalização crescente encontrada como resultado, frequentemente não intencionado, da síntese dos atos individuais. Sabidamente, Weber mantém distância das ciências dogmáticas ou metafísicas, que partem da constatação de um sentido certo ou verdadeiro. O sentido não tem, para Weber, um caráter objetivo, independente da ação dos agentes sociais. Pelo contrário, somente o que esses agentes interpretam como sentido, o sentido visado, meinter Sinn, constitui o mesmo. Desta maneira, a sociologia transforma-se numa ciência do sentido da ação social. Pelo menos isso é a promessa da sociologia compreensiva. Eu já mencionei no início, né, que essa promessa não foi cumprida por Weber. Né? E por causa disso, eu acho que foi o Schütz, né, que falou sobre um sentido ante-rem e post-rem, né, um sentido subjetivo à la Weber, né, um sentido visado, e um sentido post-rem, depois, um sentido posterior, objetivo,
que seria o sentido do resultado do resultado não intencionado, né, dessas ações. O próprio Weber, por exemplo, mostra, né, que na ética protestante, né, o sentido visado é alcançar a graça de Deus, os sinais, né, dessa graça, pelo menos, trabalhando. E o resultado não intencionado é uma promoção da economia capitalista. Né? Qual é o sentido, então, dessa ação? Né? O sentido que o indivíduo colocou no seu fazer, ou o sentido pós-rem, né, que resulta desses atos. Né? Weber parte desse sentido subjetivo ante-rem, né? Mas nós depois oferece uma sociologia das grandes unidades, da burocracia, do Estado, etc. Essa sociologia, esse tipo de sociologia, entra num dilema quando ações se cruzam, ações individuais se cruzam. Ela entende ainda o sentido visado de cada um dos atores, ou de um conjunto de atores, porém a interferência das ações, uma na outra, escapa de seu alcance. Onde fica a sociologia como ciência da anomia da sociedade moderna? Uma formulação de Habermas. Né? Habermas, a sociologia é a ciência da anomia da sociedade moderna. Também uma colocação muito, muito interessante. Mas onde fica essa ciência da anomia? Quando ela se prende exclusivamente ao sentido visado. Com uma certa necessidade, desenvolve Weber uma visão da história como uma trajetória de racionalizações crescentes. As irracionalizações, resultado de interferências de ações e sentidos distintos, não ficam sem registro, mas foram marginalizadas. A ação social, equipada com o sentido visado dos atores, leva no campo dos acontecimentos também para efeitos não intencionados pelos indivíduos. Esses efeitos, resultados imediatos da ação, não têm sentido do ponto de vista do ator e passam frequentemente até despercebidas por ele. Todavia, fazem os efeitos não intencionados parte da realidade social. Também da realidade econômica e também, sabemos hoje, da realidade ecológica. O próprio Weber nos deixou, na sua análise do protestantismo, um estudo sobre a curiosa transformação do desejo de alcançar a graça de Deus, exatamente pelo trabalho profissional ininterrupto, no maior suporte cultural da economia capitalista. Na sociedade contemporânea mundial, composta de cerca, se não me engano, 7 bilhões de indivíduos, existem atores que não agem mais em sintonia com as regras do passado. O que teria sentido não é mais possível. E o que é possível parece bastante duvidoso. Na passagem das sociedades pré-modernas para as modernas, está sendo quebrado o sentido da ação social tradicional. As tradições podem até transformar-se numa fatalidade frente a uma outra fatalidade, o destino da modernização vivida de forma passiva. Numa situação dessa, transforma-se a ação social em algo que domina o ator sem que este realize um sentido visado por ele mesmo. Será que a sociologia compreensiva é capaz de compreender o que este ator não mais compreende? A nossa hipótese seja, por enquanto, quem procura no campo social exclusivamente o sentido, dificilmente descobre o que não tem sentido. Não queremos insinuar que Weber não percebeu esta problemática. Ele escolhe conscientemente, através da sua técnica teórica, de reduzir a complexidade através da introdução de tipos ideais, que na realidade não existem, um caminho que facilita a construção de uma explicação racional da vida social. Vamos citar Weber de forma mais abrangente agora para deixar bem claro que já na raiz da sociologia compreensiva forma-se uma postura teórica
que leva com uma certa necessidade para um estreitamento do olhar sociológico. Assim, Weber, para a consideração científica, que se ocupa com a construção de tipos, todas as conexões de sentido irracionais do comportamento afetivamente condicionadas e que influem sobre a ação são investigadas e expostas de maneira mais clara como desvios de um curso construído dessa ação, no qual ela é orientada de maneira puramente irracional pelo seu fim. E mais tarde, continua, somente esse procedimento possibilitará a imputação causal dos desvios às irracionalidades que os condicionam. Em virtude de sua compreensibilidade evidente e de sua inequivocabilidade ligada à racionalidade, a construção de uma ação orientada por um fim de maneira estritamente racional serve, nesses casos, à sociologia como tipo ideal. Permite compreender a ação real influenciada por irracionalidades de toda espécie, afetos, erros, como desvio do desenrolar a ser esperado no caso de um comportamento puramente irracional. Fim da citação. Então, nós identificamos que Weber reconhece que a ação real é influenciada por irracionalidades de toda espécie. Ele viu isso claramente. E B, que ele constrói sua teoria sociológica como se a ação social fosse orientada por um fim de maneira estritamente racional. Weber mesmo percebe o perigo de um desentendimento desse método. Imediatamente depois do posicionamento acima citado, ele adverte: nessa medida, e somente por esse motivo de conveniência metodológica, o método da sociologia compreensiva é racionalista. No entanto, é claro que esse procedimento não deve ser interpretado como preconceito racionalista da sociologia, mas apenas como recurso metodológico. Não se pode, portanto, imputar-lhe a crença em uma predominância efetiva do racional sobre a vida. Não se pode imputar-lhe a crença em uma predominância efetiva do racional sobre a vida. A vida social, a vida em conjunto. A nossa pergunta: existem outros recursos metodológicos que admitem um acesso às ações efetivas? Porque isso nos interessa, né? Nós queremos saber, citando mais uma vez, mas o que realmente acontece. Então, exatamente as ações efetivas, aquilo que na realidade acontece, isso interessa. Parece enorme o perigo interpretar o que chamamos sociedade como um sistema de interações calculadas e compreensíveis através da identificação da sua racionalidade. Nessa altura, pelo menos, uma coisa surpreendente já é mais entendível: a incapacidade da sociologia compreensiva entender as ações efetivas do século XX, com as suas 2 guerras mundiais e uma série de catástrofes no campo social. Aqui se assemelham os dilemas da sociologia compreensiva frente do incompreensível às aporias de uma teoria social na tradição de Marx, com sua postulação da existência de leis históricas que deveriam levar o capitalismo ao seu desmoronamento inevitável. Então, não quero falar de falsificações da teoria pela história, mas nós não temos, assunto depois retomada pela Escola de Frankfurt, nós não temos uma tomada da sociedade global pela administração racional. O mundo administrado, a formulação de Verwaltete Welt, o mundo administrado, a expressão de Horkheimer e Adorno. Claro que nós temos administração. Você também pode administrar uma guerra e
a devastação, você também tem instituições, etc. Mas nós não temos só isso. Né? Então, o mundo administrado não é uma fórmula que explica o mundo, pensa, do norte ao sul, como o mundo, então a sociedade global, de fato é. E compreender ações efetivas, por exemplo, atos terroristas, é um desafio. Né? E eu não quero só uma repulsa moral, eu quero que nós trabalhamos como sociólogos, né? Que nós debruçamos, né, sobre isso. Né? Não basta ser contra, não basta saber que fascismo é mal, muito mal. Não, você tem que entender a dinâmica, né? Inclusive do surgimento desses fenômenos. Né? Isso hoje. Né? O nacionalsocialismo não surge com o anúncio, nós vamos matar 6 milhões de judeus e começar a pior guerra que o mundo já viu. Né? E começa dentro, né, de uma argumentação de um populismo nacional, sim, desde o início. Né? Mas não mostra sua cara nos seus discursos iniciais. Né? E também, né, se queremos compreender Hitler a partir da compreensão das suas intenções, por exemplo, nós compreendemos alguma coisa daquilo que realmente aconteceu? Né? Então, isso eu digo, né? Nós não podemos somente abraçar com as nossas explicações racionalizantes. Né? Importante o critério de qualquer teoria é a realidade. Exatamente, são as ações efetivas. E nós não podemos, por conveniência metodológica, dizer exatamente isso não vai acontecer. Nós não vamos poder compreender as ações efetivas, mas nós vamos entender as intenções. Né? Se você tenta compreender Mussolini a partir das suas intenções, você vai provavelmente descobrir 70% de intenções socialistas, porque Mussolini era colega de Gramsci. Né? E né, os outros, na outra parte, né, um bom nacionalismo italiano. Né? Intenções, mas assim nós explicamos, conseguimos compreender o fascismo italiano nesse caso. Né? A partir das ações, né, das intenções, né, dele mesmo. Né? Então, a coisa é mais complicada, a realidade nos colocou numa pauta mais complicada, e a sociologia dos sociólogos, né, do século XIX, início do século XX, eles ainda não acharam colocar isso na pauta. Isso é compreensível, porque eles não tinham essa experiência. Não tinham a experiência. Não existiram, nem a televisão, nem a aviação, nem a tecnologia militar, nem a metralhadora, e muito menos as bombas nucleares. Né? Então, Weber, mais sensível, né, para o problema da contingência do que seus colegas marxistas, assinala que a relação social fundamenta-se somente na probabilidade de encontrar certos comportamentos esperados. Ele diz a chance de encontrar obediência. Ele trabalha com a probabilidade, isso já é um avanço assim, enorme. Né? No fundo, falta, eventualmente em alguns casos, discutir sobre a probabilidade, né? O grau de probabilidade de certas. Né? Qual é o grau de probabilidade de evitar um conflito nuclear ou militar entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos? Nós não temos nada a dizer sobre isso. Se nós pensamos que eventualmente o futuro da vida de toda a sociedade global, né, depende disso, né, que pode realmente se afundar num confronto nuclear em grandes proporções, né, o nosso silêncio é estridente. Né? Não tem mais a dizer sobre esse tipo de problema. Né? Bom,
a probabilidade de encontrar o esperado inclui o risco da frustração dessa expectativa. A rede das relações sociais, o comportamento reciprocamente referido, é então muito mais instável do que o conceito de relação social sugere. Essa instabilidade cresce à medida em que a ação se transforma em objeto de ponderações de modo racional referente a fins. Esse tipo de ação é mais instável. Porque o hábito e o costume, a tradição, estabilizam a relação social. O cálculo, não, ela nos leva para um campo de probabilidade. Então, hábito e costume estabilizam a relação social, eles aumentam a probabilidade de que um determinado indivíduo ou determinado círculo de pessoas comportam-se em determinadas situações de maneira calculável. Para Weber, a ordem tem a sua vigência legítima e é aceita pelos atores na base da tradição referente à racionalidade de valores ou na base da crença da legalidade de um regulamento positivo. Ele diferencia depois, você sabe disso. A tradição sempre foi o apoio mais forte da ordem social, com o mais alto grau de probabilidade de encontrar o que você espera do outro. Aliás, qualquer tipo de progresso enfraquece o tecido de comportamentos reciprocamente referidos, pois introduz um elemento novo ainda não absorvido pela ordem social. Isso vocês podem verificar logo em relações conjugais, né? Assim, o casamento tradicional, né? sua duração, né? e as relações conjugais entre homem e mulher hoje. Né? Então, na medida em que nós destradicionalizamos essas relações, né? Essa relação se torna cada vez mais instável. Por exemplo, essa ampliação do conceito do casamento, né? Não julgando moralmente sobre isso, mas sobre o critério da estabilidade, né? Cria, né? Aumenta a instabilidade. Exatamente porque falta a tradição. Qualquer ato assim, voluntário, né? Assim, casamento gay, né? É algo sem tradição. Até era um ex-crime, né? Era crime, né? Na maioria dos códigos penais, né? Até poucas décadas atrás, né? O homossexualismo era crime, imaginem. E do crime nós fazemos em poucas décadas, né? Uma viagem rasante, né? Para o reconhecimento da relação homossexual num casamento oficial reconhecido pelo Estado. Então, se nós sabemos como sociólogos, né? O que é estabilidade e instabilidade, nós podemos dizer alguma coisa sobre certas inovações, sem nos manifestar moralmente sobre isso, mas nós podemos alertar, né? Nesse caso bem limitado, né? Bom, Weber constata o fato da violação da ordem no ato criminoso, mas interpreta este como sendo orientado pela ordem, referindo-se a ela na medida em que ele se esconde da mesma. Também o vigor sincrônico de várias ordens é reconsiderado por Weber. Este vigor sincrônico, em sua análise, acontece muitas vezes de forma sucessiva. Um profissional se confronta, durante a jornada de trabalho, com outras exigências sociais que, após o término, tornam-se diferentes quando ele passa ao convívio no círculo dos seus parentes. Por exemplo, quem se envolve por causa da sua honra maculada num duelo orienta-se, por um lado, pelo Código de Honra e, por outro, pelo Código Penal, que proíbe essa prática. A também orientação pelo Código Penal se expressa no comportamento dos envolvidos, escondendo-se das autoridades jurídicas durante a luta. Weber também sabe que um acúmulo da violação da ordem pode levar à dissolução da ordem tradicional e à sua substituição. E essa substituição de uma ordem pela outra, né, não acontece
numa alternância brusca, mas gradativamente. Mas essas transições fluidas e até a vigência simultânea de ordens diferentes não levam Weber à conclusão que a interferência de diferentes ordens, emitindo ao mesmo tempo impulsos contraditórios sobre o ator, leva, em certas circunstâncias, à desorientação, situações limites nas quais a chance da ação social com sentido torna-se praticamente nulo. A marginalização do ilógico é uma opção metodológica que é compreensível porque resulta do desejo de compreender racionalmente a complexa e complicada convivência dos homens. Todavia, ficamos sós com a pergunta: o que acontece quando a exceção dura mais tempo do que a regra? Como devemos pensar a sociedade global que, por azar ou sorte, não tornou-se uma gaiola de ferro, mas lembra hoje mais uma montanha russa, onde uns roubam os parafusos, enquanto outros aceleram a velocidade dos trenzinhos? Bom, obrigado. Eu estou no fim dessa minha apresentação, né? Mas nós podemos livremente ainda trocar ideias e não precisamos, inclusive, concordar comigo. Vocês têm alguma coisa a dizer? Professor, o senhor abre falando sobre o Weber, dizendo que, fazendo a metáfora, a alegoria com a cor dos olhos, né? Dizendo que, mais ou menos, que as regras do agir social são invisíveis a si mesmas, né? O que eu estava pensando aqui é sobre a questão de estudos longitudinais, né? O Weber mesmo ele fundamentava muito seus estudos na análise histórica, né? E ele costumava dizer: não é preciso ser César para entender a César, para compreender a César, né? E será que um pouco dessa nossa ineficiência de conseguir observar os fenômenos que nos são contemporâneos, que acontecem na ordem do dia, como por exemplo os fatos, a gente pode pegar, sei lá, nova ascensão da direita na política global, os atos